Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Então, queridos, eu pedi que vocês viessem aqui para essas fileiras, porque hoje nós iremos orar. Eu vou obedecer só ao Espírito, e vocês podem sentar nessa fileira aí, essas daqui, de canto a canto. Aleluia, vou indicar vocês. Você pode ficar nessa fileira e nessa, ok? Pode sentar. Isso, amados, isso. Aleluia. Lá atrás a diaconisa pode ficar. Vou chamar a Luísa, as meninas, e ficar uma diaconisa lá na porta. Qualquer coisa a gente dá suporte. Luiz também, para cá. Pode sentar, irmã. Louvor, você. Batera, pode descer. Louvor vai ficar aí. Se quiser bater um assentozinho, ok. Aleluia. Glória a Deus. Isso, amados, é bom nós obedecermos ao Espírito Santo, amém? Aleluia, glória a Deus. Hoje eu estava estudando um pouco sobre os mandamentos do Senhor. E muitas vezes nós pensamos que mandamentos só está lá no Antigo Testamento, mas de fato começou lá, amém? Aleluia. Mas é para nós hoje. Aleluia. E se nós mantemos os mandamentos do Senhor, Ele mantém a sua palavra conosco. Diga amém. Quero que você esteja avivado aqui, porque você veio para receber, amém. Porque se nós não viemos para receber a palavra de Deus, nós não estamos fazendo nada aqui. Se não estamos aqui para ouvir e obedecer a palavra de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Não é verdade? Estamos aqui para ouvir e fazer. Sabe que as coisas vão mudar quando nós começarmos a obedecer os mandamentos? Claro que temos muitos versículos. Desde o início, Deuteronômio para cá, você vê que ele já começa a falar sobre os mandamentos. Eu conversei hoje um pouco com a minha esposa, eu estava com ela há bastante tempo, depois que eu saí da oração. Estava na casa da minha filha e lá eu comecei a orar. Tive meu tempo de oração. Aleluia. E Deus começou a tratar comigo sobre mandamentos. Inclusive o mandamento termina em Apocalipse. Impressionante. Capítulo 22, 14 termina sobre falando mandamento. Mas nós iremos abrir a nossa Bíblia lá em 1 de João. Aleluia. Peguei alguns versículos só aqui, enquanto eu vou estudar sobre tudo isso. E eu quero dizer uma coisa para vocês, amados, que mandamento, estatuto, preceito de Deus é para a igreja, é para o povo de Deus. Então cabe o pastor, ministro, nos instruir, para que a gente possa vencer. Então, se você encontrou lá na 1 João 2, 4, aleluia. Vamos falar do capítulo 2, versículo 3. 1 João, está lá no finalzinho da Bíblia, viu? Quando vocês encontrarem, você diga amém. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade alguma. Isso é a Bíblia que está falando para mim e para você, diga amém. Vocês estão lendo? Mas qualquer que guarda a sua palavra, que é o seu mandamento, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Para aqui no 5. Aleluia. Tudo que a Bíblia fala sobre vitória, entrar no céu, terra, tomar possessão, é através da palavra, do escrito, de mandamentos. E eu vou dizer uma coisa a você:
Nós estamos nos últimos dias. E se nós não pegarmos a palavra de Deus e levar ela a sério, não é que vocês não levem, eu estou falando, é uma forma de explicar, amém? Que na escola secular você vê que o professor também fala, você está lá fazendo certinho, e ele fala, se você não for sério, você não passa no fim do ano, tal, aquele negócio todo, cuidado com os alunos. E se nós não levarmos ela como tem que se levar, ouvir e praticar, nós temos textos que podem nos mostrar que nós não queremos estar lá, como Tiago, seremos desqualificados. Porque um bom ouvinte, e só ouvinte, não é um bom filho de Deus, não é um cristão. A Bíblia diz que, Tiago diz, se nós ouvirmos e não colocar em prática, semelhante somos como o mar. A onda vem, bate na areia, volta. E diz que se nós começarmos a fazer alguma coisa e nós não concluímos, somos pessoas de dois pensamentos, chama duplo pensamento, dobre, que é bipolar. Porque é um bipolar, hoje eu quero fazer, amanhã eu não quero. Mas pastor, a circunstância não para crente não. Vamos entender que a Bíblia está escrita em cima de todas as pessoas que receberam maior pressão de circunstância no mundo. E nós somos cristãos, estamos sujeitos a isso. Como diz, as mesmas aflições que começaram no mundo está sobre os irmãos, a igreja nesses últimos dias. Você entende? Então nós temos que entender que muitas vezes nós culpamos pessoas, culpamos até Deus. Porque se eu digo, Deus, as coisas não estão acontecendo comigo, o que é que está acontecendo na minha vida? Eu estou dizendo, Deus, o que é que você está fazendo comigo? E muitas pessoas falam isso porque não conhecem, mas quando nós conhecemos, é o que diz aqui. Amém? Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente. Aperfeiçoando, diga aperfeiçoando. Diga o amor de Deus aperfeiçoa. Nisto conhecemos que estamos nele. Diga amém. Então tudo que eu percebi hoje, durante esse tempo todo que nós viemos estudando a Bíblia e sempre a descoberta, sempre amei aguardar a palavra de Deus. Sempre fiz o possível para chegar aonde Deus quer que eu chegue. Porque todos nós temos uma história aqui, amados. Nós ouvimos lá algo na conferência, foi uma super conferência, extraordinária conferência. Eu digo uma coisa, todo mundo falou, rapaz, Deus já tem abençoado a gente, mas como nessa conferência não. Porque tem coisas que você vai para uma conferência e diz, Senhor, por que não conferiste isso na minha vida? Mas lá todo mundo passou por isso. Todo mundo, foi algo poderoso, extraordinário. Eu vi coisas poderosas acontecendo, meu Deus do céu. Que poder do Espírito Santo. E você sabe que quando você é pai, você quer que os filhos obedeçam a você? O avô quer que os netos obedeçam. O tio quer que o sobrinho obedeça. Porque sabe que quando você conhece a obediência, você quer que alguém entre naquilo para que seja bem sucedido. Eu comecei a ver, eu não estou pregando nada de conferência, ministração de conferência. Não, eu gostaria muito de ter irmão, que eu já solicitei para nós passarmos aqui. Não custa nada, botar aqui 30 minutos de cada ministrações, porque era várias. E nós colocarmos aqui as que for necessárias para nós crescermos em cima, amém? Afinal de contas somos verbo da vida. Não há duas igrejas, como falou lá, verbo da vida. Há uma só igreja, com várias, como é que se diz, extensão no mundo todo. Toda parte do mundo. A medida que é para um pastor é para outro, foi dito lá. E graças a Deus, que eu olhei para o gabarito e disse, pai, obrigado. Porque pastor trabalha. Pastor não está isento, irmão. E o que nós estamos mais querendo passar para a igreja nesses últimos dias é que não só o pastor, quanto liderança, quanto diretoria,
tem que estar no padrão bíblico. Não, é uma família, é para todos. Diga amém que eu vou ficar feliz. Porque eu vou falar sempre sobre isso. Uma família grande, e tem um caçula. O caçula não está trabalhando, o caçula não está fazendo tanta coisa, mas ele tem o mesmo direito que os outros e come na mesma mesa do suor daquele que derrama para adquirir a comida. Está inserido. E quando se faz um piquenique, ele quer estar no meio. Quando estão rindo, ele quer estar lá. Se faz pipoca, ele quer também. O que a igreja tem que fazer é ter o interesse do que diz, do que a palavra de Deus está expondo, para crescer também. Porque você que é pai sabe, você tem um filho e você acompanha o seu filho, e quando ele não dá um passo, mas no dia que ele dá 2, 3 passos, para você foi tudo. Depois ele está correndo, você está até freando. O menino não corre tanto, depois ele está jogando bola e pulando de altura e vai até para as Olimpíadas, se for possível. Porque ele vai desenvolvendo. Mas se você tem um menino com 10 anos, 12 anos, ele não faz nada, não se mexe, eu tenho certeza que você, como pai, procuraria o médico. Se ele não pensasse legal, você procuraria o médico. Porque não é assim que você começou, não é assim que você pensa. E você sabe que não é assim com os outros. O corpo de Cristo é da mesma forma. Nós temos que distribuir os mandamentos, a qual você tem na sua Bíblia. Mas eu percebi uma vez uma coisa, eu disse: se nós temos a mesma Bíblia, por que pastor? E Deus me respondeu. Eu questionei isso com o Senhor. Ele disse: pastor, porque o pastor tem uma unção de motivar e ensinar, para que eles tenham apetite de receber o que já está escrito. É como um advogado, você sabe que tem direito, todo mundo está vendo, mas o advogado chega lá sem nem lhe conhecer, pega lá a lei, ciso tal, e você sai com o bolso cheio daquilo que você quer e vem buscar. E outras coisas assim também, sim. Por quê? Porque aquele está exatamente, eu quero dizer, habilitado para aquilo, abalizado para aquilo. E quem faz isso com o pastor? Deus. Nós temos que amar o pastor como qualquer outra pessoa, amar muito mesmo. Eu amo meus pastores. E se um dia um pastor disser que não me ama, eu vou amar ele mais ainda. Eu estou decidido a fazer isso. Quem vem comigo nas longas datas sabe que eu não vivo contando história de carochinha. Graças a Deus tem uma turma que me acompanha aqui. Obrigado mesmo. Até pessoa de Paulista, quando está conosco, que me acompanha. Não, pastor, graças a Deus, porque eu não vou mentir. Eu amo de verdade as pessoas. O que é amor, pastor? Amor, amar as pessoas não é você sentir o arrepio, é você respeitar, amar e ser sincero com ele. Eu amo tanto a minha esposa, ela me ama também, mas a gente, quando fala ama a minha esposa, a gente diz: olha, só pelo lado do amor. É Eros que se diz? É, filéu é amigo. Não, a gente ama com amor ágape. Se eu vou no caminho com a minha esposa, dirigindo o carro, e ela diz: será que foi um acidente? Isso não adianta falar, quando chegar lá nós podemos ver isso. Eu não vou deixar nem ela comentar aquilo. Nós começamos a tratar conosco, depois que começamos a ouvir a palavra, entramos no rema. E quando chegar um irmão na igreja, a gente dizer: que fulano está assim, o que é que ele fez, o que aconteceu? Não, ninguém é juiz de ninguém, não. Nós não temos que pensar isso. Desculpa. E se nós tiver alguém pensando a respeito da gente, a gente tem que ter uma maturidade para também não levar aquilo em conta. Eu quero saber se alguém fala de mim. Eu estou orando por ele, eu amo mais ainda. Vocês entendem? Só que eu não posso inculcar que alguém está falando de mim, e também não posso pensar em falar dos outros. É a mesma coisa de você pensar mal de alguém e achar que alguém está pensando mal de você. Não tem mandamento de Deus nisso aí, não. O mandamento de Deus é que nós temos que amar, temos que guardar o mandamento. Ele não é pesado. O mandamento de Deus, ele diz, não é novo, é antigo, mas também coisas novas. O que é isso? Coisas que você começa a aprender e praticar, mas tem uma base do que é antigo. E eu comecei a perceber o que está acontecendo com as nossas vidas. O Senhor disse: olha, a Bíblia que quem de leu, você tem Moro Celuro, Smith Glossow, Cret Krumah, enfim,
Agora, todos que têm a Bíblia de Deus, ensina como a Bíblia diz? Não. Isso não é amor, irmão. Eu vou ensinar a vocês, e cada pessoa fica livre para examinar a palavra de Deus. Eu quero viver isso. Examinar dessa forma. Eu estou examinando aqui, mas fulano talvez não bate comigo nessa característica. Não, irmão, eu não quero saber se ele bate com a minha fachada. Eu tenho é que amar mesmo, eu tenho que interagir. Quando que você respeitou a sua mão direita? Ele disse: você hoje não lava a minha mão esquerda. Nunca você vai fazer isso. Somos membros, temos que andar em amor. E quando isso acontece, que guardamos os mandamentos do Senhor, as coisas não se tornam pesadas. Deus se responsabiliza, e Deus está enredado com a sua palavra para nos abençoar. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Ele não deixa voltar vazias as palavras, é Ele que faz. Você diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Diga amém. Glória a Deus. Irmão, não vos escreveis, 7. Irmão, não vos escreveis mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Diga amém. Aleluia. Diga mandamento. Bote lá na sua Bíblia palavra mandamento, estuda em casa, você vai se alegrar, você vai ficar feliz, você vai desenvolver. Porque no mandamento ele vai mostrar também que tem coisas querendo parar você. Se você der ouvido, vai parar. Aleluia. Outra vez vos escrevo um novo mandamento. Por que outra vez vos escrevo? Ele quer dizer, aquilo que você ouviu de antiguidade, eu estou escrevendo de novo ele. Amém? Que é verdadeiro nele e em vós. Por quê? Vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Diga aleluia. Aleluia. Diga, quando eu pego o mandamento do Senhor Jesus, as trevas são dissipadas, e a verdadeira luz está chegando. Então, vou dar uma fechada aqui, e vou falar algo que eu até comentei com as meninas lá. Eu vim disposto a trabalhar mais para o Senhor. Eu deveria vir disposto a uma conferência e dizer: rapaz, eu já trabalhei tanto, há mais de 40 anos que eu estou na obra, construindo igreja, casa para pessoas carentes, que a gente fez muito, tínhamos uma equipe boa, para viúva, aliás. Eu já fiz tanta coisa que agora, irmão, vocês pode fazer, vou descansar um pouco. Não, eu vim dizendo: Senhor, o resto da minha vida vai ser de fato gasta para o Evangelho. Porque pessoas muitas vezes queriam me parar, discriminar. Pastor trabalha muito. Você não é para fazer isso mais não, pastor. Pessoas talvez do meu nível. Eu dizia: Senhor, será que eu estou errado? Mas graças a Deus que Deus levantou homens de Deus. Ele disse: ei, não é assim. Que no dia que eu parar de jogar, eu me aposentei, sim. No dia que eu parei de trabalhar numa empresa, eu me aposentei por tempo. Então no dia que eu, como pastor, parar de trabalhar, eu me aposentei. Não tem unção mais sobre mim. O que é que a unção faz? A unção, ela vem para mover você, para você ir além do que você já foi. E por que não expor a visão? Sim. Porque Moisés, ele colocava a visão, Josué a visão, Jesus colocou a visão. Mas Jesus ficou na terra para cumprir tudo? Não, ele cumpriu a sua parte e disse: agora está com vocês. Agora corra a carreira como eu corri. No mundo terás aflição e tribulação, mas tem de bom ânimo. E no chamado ele disse: a graça segundo o dom que você foi chamado. Qual o problema? É porque nós temos uma mente, e é um imã. Já percebi que a mente é um imã. Se nós começarmos a falar aqui e trouxer um quadro de que aconteceu durante essa pandemia, e nós trazemos uma pessoa que a gente ama muito, que ajudou muito a gente, estava a 1000,
E a gente começa a história daquela pessoa. Você não fica rindo com aquela história, fica? Você se compadece, não é verdade? Pessoa que, não quero falar nomes aqui, mas pastores que nós perdemos. E por tudo que ele fez na vida do apóstolo Bang, no início do evangelho, você fica, o cara jovem, muito mais jovem que o pastor Jessé, quase a metade da vida, o que é isso, o que aconteceu, meu Deus. Aí a gente vai ficando constrangido com isso, por causa de que a alma. Mas se nós comentarmos aqui, rapaz, uma pessoa estava na UTI, Deus ressuscitou o cara está aí vendo a 1000, a gente já fica, aleluia, glória a Deus, a alma. Então ela é como um imã, o que você fala, ela atrai e deixa em você um sentimento, ou de alegria, ou de tristeza, ou de culpa, ou de condenação. Será que os mandamentos do Senhor na minha vida, na sua vida, não podem filtrar as coisas contrárias para dizer, ei, isso aqui não vai entrar em mim não. Esse sentimento, essa tristeza entra em mim não. Esse passado tocar em mim agora. Amados, uma coisa que é impressionante, o diabo vive de acusação de passado. É o que o diabo vive. Ele não tem futuro para ninguém, porque ele sabe o futuro dele. Vocês estão aqui? Aí o que ele quer fazer? Quer pegar os crentes, pega o passado. Aí a Bíblia diz que aquele que te acusava dia e noite, ele não deixava nem amanhecer. Foi já lançado num lago de fogo. Mas só que ele não vai só, ele vai com aqueles que ele tentou dominar. A Bíblia diz muito clara, não vou ler tudo isso aqui hoje, que no final a gente vai orar de uma forma coletiva, mas em cada situação. Mas não dá para explicar tudo sobre mandamento, lógico que não dá. Uma coisa começou lá em Deuteronômio, termina em Apocalipse, porque dá. Mas eu não estou pensando em fazer tudo. Eu estou pensando em trazer essa parte para vocês, porque vocês têm a mesma Bíblia. E outra coisa, nós iremos cumprir a visão do Senhor aqui. Uma das características de quem guarda os mandamentos é obedecer. É a primeira característica, é obedecer, ser obediente. A segunda coisa é não ter razão. Porque se eu for olhar para a minha razão, eu não vou atender todo mundo não. Não é todo mundo que chega no ministério, faça. Não, eu olho assim, mas rapaz, esse cara nunca fez nada, mandando eu fazer. Não, a pessoa não dá uma ré assim e diz, que é isso, cara? Eu não quero nem entrar em detalhes aqui. De você ralar, e alguém chega, manda e desmanda e você, meu Deus do céu, a razão é fazer. Não é que você faz? Ok. Mas pastor, isso é fazer você de tapete. Isso é religiosidade. Irmão, estou me fazendo tapete. Você não é tapete, você é filho de Deus e filha de Deus. Agora você quer derrotar essas coisas? Obedeça, pega os mandamentos. Todos que pegaram o mandamento do Senhor não foram decepcionados, nem destruídos, nem ficaram para trás. Todos. Rapaz, a Beth pesquisa mais que eu em tudo. Se ela pegar uma fruta, você dá para ela, ela já diz. A mãe ela diz para você tudo que a fruta tem de vitamina, de bom e contra e tudo. Ela pesquisa pitoma, ela, pai, eu vou chupar pitoma, é bom. Por que isso? Azeitona, isso. Eu digo, menina, não tem uma fruta que Deus não deixou que não tenha algo, ela diz. Só que nós descobrimos algo interessante. De um menino que com 3 aninhos de idade foi abandonado pelos pais. Impressionante, abandonado pelos pais. Criado por um casal cubano. Alguma coisa boa ele de Nazaré? Você entende? Não estou falando do país de Cuba, mas foi um cubano que adotaram ele. Pobre. Esse menino é homem. Esse menino gastou bilhões para passar um pouco de tempo lá no espaço, porque foi inaugurar esse negócio que está levando caríssimo. É tanto dinheiro que o cara tem, que bilionário, que disse, eu quero gastar um pouco no espaço. Dava para a gente construir tudo que nós queremos nessa igreja e ajudar um monte de congregação por aí. O que ele pagou para ir passar 10 minutos lá. Eu sei lá quanto que foi. A gente está olhando, mas o cara dá bilhões para ir lá. Olha a vida do cara lá atrás. Ele creu, ele ralou, ele tinha uma mentalidade, eu vou ter isso, eu vou conseguir. E sabe o que nós descobrimos? Que tudo que nós falamos tem seres espirituais nos ouvindo. E a Bíblia é clara com isso. Tudo que nós falamos, agora eu vou dar uma alegria para vocês aí, porque nós falamos a palavra, mas se nós falarmos errado, tem ser espiritual pegando e
acatando aquela, como que para ele é como que fosse um documento. Se você não posso, o demônio que faz as pessoas não ter de ser, ele não vai poder nunca, porque ele disse que não está comigo. Eu não falei a linguagem dele? Que linguagem nós estamos falando? A do reino, a do mundo. A gente foi transportado para a luz, para falar a linguagem de Deus. O que é que Deus diz quando nós fomos transportados? Ele disse logo que antes de nós recebermos, Ele nos capacitou e nos elegeu. E nos fez sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Agora ele diz o quê? Para anunciar coisas grandes. Por que ele não diz: vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, transportado, resgate pago e fique na boa? Não, ele disse: vocês foram transportados das trevas para anunciar. Anunciar. Deus vai dar um levante nessa igreja que ninguém vai poder apontar o dedo para ninguém e dizer: quem és tu? Quem és tu? Nada. Eu sou filho de Deus, eu sou salvo, eu sou filho. Eu vou cantar, eu vou pular, eu vou dançar, eu vou pregar e ninguém me para mais. É isso que Deus vai fazer nesse lugar, por causa dos seus mandamentos, porque os seus mandamentos é verdadeiro. Eu quero estar aqui pregando a palavra, vendo empreendedor, pessoas desempregadas, pessoas pensionistas, pessoas que trabalham na mesma situação toda. Não, você vai ser promovido, você vai ser promovida. Se não se aposentou, vai se aposentar. Se é empresário, vai crescer. Agora uma treina eu vou te dar. Você vai encontrar dificuldade todos os dias. Só que domingo Deus me inspirou uma mensagem e disse que as armas que nós temos para o dia mau já está em nós. E se a Bíblia diz que vem dias maus, você já tem tudo para vencer um dia mau, porque os mandamentos do Senhor já deu para você. Se o Espírito Santo disser para você: o dia hoje é maravilhoso, você vai produzir, e quando você coloca o pé na rua, as coisas dão ao contrário, você não fica com aquilo que você ouviu na rua, você fica com aquilo que Deus falou com você. É aquilo que vai acontecer na sua vida. Bateram no carro de fulano: no meu não vai. Roubaram: não, o meu não. Diga não. Tem algo ouvindo você. Tem algo ouvindo você. Por que Deus coloca anjo para vocês? É só para te guardar? É para pegar as palavras que saem da vossa boca, para dizer: a palavra de Deus vai agir. Eles são anjos ministradores que ministram em prol daqueles que herdaram a salvação. Você acha o que é ministrar? É realizar. Ministrar é fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Porque se Deus deixou anjo, é para trabalhar. Anjo trabalharam no ministério de Jesus, no ministério do Velho Testamento. Anjo trabalha com a igreja. Menino, isso é sério. Jesus foi levado ao deserto. Jesus ficou lá 40 dias, 40 noites, dentro das feras. Tinha coisa lá ruim, e Jesus lá. A Bíblia diz que Jesus não tinha nenhum discípulo. E quando Jesus entrega o sacrifício para Deus, no acabo daqueles dias, Jesus sente fome. Irmão, você pode estar tocando no céu. Um dia, o diabo quer tentar você. Porque o diabo caiu do céu e quer tirar você do céu. Mas não vai tirar não. O diabo não vai tirar vocês da presença de Deus não. O diabo não vai. Só se você deixar. Se você permitir, é por conta sua e risco. Mas pela palavra, pela cobertura espiritual, pela unidade do corpo de Cristo, você não será tocado. Porque muita gente pensa que está sendo tocado é ele só. Não, gente, a Bíblia diz que quando o membro ele é recompensado, todos os outros se alegram. E se um padece, todo o corpo padece. Mas uma coisa que eu quero ver na igreja do Senhor Jesus Cristo, eu não quero desafiar ninguém, mas eu quero ver aqui, se alguém tropeçar e cair, todos vão dizer: meu Deus do céu, vamos levantar, vamos chorar com ele. Porque a Bíblia diz: se eu sou honrado, todo o corpo está honrado, está alegre. E se um errar, o corpo é para ficar alegre? Não, a Bíblia diz que o amor, ele não se gloria com coisas erradas. O amor, ele é real. Rapaz, fulano está nessa. Ei, cara, vamos subir. Não, teu lugar não é aí não. Teu lugar é aqui mesmo. Teu lugar é na igreja. O problema é que nós
Desculpe essa expressão, muitos não estão falando os mandamentos. Eu vou visitar o irmão, rapaz, está dizendo por quê? Rapaz, eu estou por isso. Aí começa a história, porque desde o início, e o cara fez coisa mesmo, lá do início eu fiz assim, assim, ninguém nunca me reconheceu. Cara, tem uma coisa aí, se ninguém nunca reconheceu, e se tu está guardando os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, tu vai ficar nessa não. Diga, não vai ficar nessa. Diga, a palavra de Deus é maior que qualquer coisa. Não tem homem, não tem ninguém, não tem nada, não tem gigante que fique diante da palavra de Deus que possa te abater. Rapaz, o problema de Davi não foi nada não, é porque ele disse, veja que coisa, o menino está no campo, lutando, batendo lá, tal, os irmãos tudo na casa dele lá, dizendo, eu sou peito de pombo, né? Estou alistado para a guerra, tal, sou bonito. Até o homem de Deus se olhou assim e disse, que Eliabe bonito, Abinadab, são os caras. Tinha 7. E o 8º lá no campo. Rapaz, o homem de Deus foi para lá e para cá, e Deus, não. Rapaz, se Deus não fala para aquele homem, se fosse na época de Deus, se falasse para o profeta, através de uma profecia da palavra, ou por palavra no interior, acho que o menino não tinha dançado. Porque Deus falou ao vivo mesmo, disse, não, esse não. E sabe o que acontece? Quando chega Davi, ele derrama o ódio sobre Davi. A Bíblia diz que o Espírito Santo pegou aquele menino por completo, se apossou. O que é que ele fez? Ele voltou. Ele voltou. Agora eu pergunto, quem foi primeiro para a guerra? Davi ou os irmãos? Diga os irmãos. Diga os irmãos estavam lá, ouvindo tudo. Agora eu pergunto, quem permaneceu e trouxe vitória? Foi quem não estava lá. Por que Davi não ficou preso lá no deserto? Porque a unção não deixa ninguém escondido. Irmão, fale isso, diga, a unção não me deixa nos bastidores a vida inteira. Diga, a unção, ela me capacita, ela me encoraja e ela me faz vencedor. Diga, a unção de Deus vem para esse fim. Diga, eu vou fazer, eu vou estar lá, eu vou chegar lá. Glória, glória, glória. Eu estou para lhe encorajar nessa noite, irmão. Eu estou dando aqui, como um filho de Deus, algo que já é seu. Eu só estou dizendo para você, pegue lá e comece. Irmão, 1 João, 2 João, Pedro, é capítulo pequeno, mas está lá, documento, vamos dizer, é um siso da lei. É um ponto que tem lá, mas você pegar isso, você diz, pai, aqui eu estou armado. Diga amém, hein? Aleluia. Tem Hebreus, tem tanta coisa, mas vai lá para o 3, dá um pulinho no 3. No mesmo texto, 3, 22. Oh, aleluia. Diga assim, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a recebemos. Isso é pouco para você? Eu descobri isso, entre linhas, é poderoso. Não está aí no 3, 22? E qualquer coisa que lhes pedimos, dele receberemos. Porque guardamos os seus. Uau! E fazemos o que é agradável à sua vista. Mas vamos ficar atrás. Eu quero pegar esses 2 textos de trás. Eu não vou... Irmão, isso é revelação tremenda. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos. Diga aleluia. Agora o que é que ele quer de mim, de você? Isso, porque guardamos os seus mandamentos. Se nós guardamos o mandamento do Senhor. Mas pastor, pronto, a partir de hoje, agora eu vou guardar todos os mandamentos. Oh, coisa boa você está pensando isso. Pastor, me ensina isso. Porque olha, a partir de agora, tudo que está aqui, pai, obrigado. Deixa eu te falar,
mandamentos. No mandamento, a Bíblia diz, um chama preceito, diz estatuto. Você entra num local, tem estatuto em empresa, tem estatuto em igreja, tem estatuto em tudo que é coisa. Você precisa entender os estatutos, porque você não pode guardar os mandamentos agora tudo. Por quê? Porque aqui você está sentado e nada está contra você. O mandamento, nós começamos a treinar e colocar em prática, é quando o diabo dizer para você, você é perdedor, você diz, não, não, não. Lá no testamento, nos mandamentos, no estatuto diz que eu sou mais que vencedor. Agora eu te dizer uma coisa a você. Você dizer, rapaz, vou dormir com a barriga cheia, sem sentir fome. Todo mundo faz e vou dormir. Mas 2 dias de fome e a barriga lá, como diz os matutos, a tripa dando nó, não é assim que diz? Internet é assim? Outro diz, uma gastura no estômago, aquela gastura, não sei o que gasta tanto lá dentro. Um rói. E você tomar um copo com água e dizer, Senhor, você disse e prometeu que nunca viu um justo. Davi disse, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência me diga ao pão. Eu vou dormir, eu sei que a minha mesa está farta. Isso é loucura, mas é isso que tem que falar. Uma certa vez, eu começando nesse ministério, já estava vindo um ministério abençoado, que me ajudou muito, 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 aleluia. Porque muita gente diz assim, eu estou no outro ministério, irmão, para ser salvo. Não, você já veio salvo. Você foi para o ministério porque Deus levou você e você se identificou. Ficou mais fácil para você crescer e cumprir a visão. Tá bom? Fechou? Eu estava orando e o negócio estava, como diz a história aqui, russo mesmo. Rapaz, uma semana, 2, um mês, olhava assim. Eu sou um pouco assim, de você me ver rindo, sempre rindo. Eu nunca vou dizer a você, só se for na última mesmo, se acontecer assim, digo, me ajuda aí que eu quero chegar em casa. Mas eu vou nessa, eu fico tranquilo, que eu já sei lidar com isso. Deus me ensinou, guardando seus mandamentos. E eu orei naquele dia, orei. Saí de manhã, desci, eu tinha o primeiro andar, só que eu não morava ainda em cima, morava embaixo, porque eu não tinha terminado de cima. E eu orei. E quando era mais ou menos 1h pouca da tarde, eu desci para a escada. Minha esposa assim, disse, tudo bem? Eu disse, tudo bem. E daí ela disse, olhou para a mesa e disse, aí. Mesmo assim. E a gente estava lá, as meninas brincando, chegava, mamãe, que hora a gente vai comer? E eu olhava assim, rapaz, tem hora que dá vontade de chorar, tem hora de sair pedindo, me ajuda aqui na esquina. Mas os mandamentos, guarda você disso. Eu cheguei na mesa e disse, eu vou tomar uma atitude, veja que coisa. Peguei garfo e faca, prato, e copo, forrei a mesa, botei a jarra, aqui chama jarra de suco, né? Tem a jarrinha lá, vazia, irmão. E Beto ficou olhando para mim. Minhas filhas, tem uma que sempre é apegada à mãe, quando tem 2, e outra, uma ficou assim na minha casa, outra na barra da saia da mãe, como diz a história aqui. E olhou para mim, eu disse, irmão, a ousadia, disse, antes que termine a meia-noite, chegará comida nesses pratos. Agora o dia não estava bom não, porque estava a época de chuva. Eu só vi as meninas, mamãe, que hora é? 4 da tarde, que hora é? 5 ou 6 horas, que hora é? 7 da noite, mamãe, que hora é? Só pedindo a hora, mãe. E a mãe, ô menina. Eu sei que quando deu 9 horas, 2 foi dormir, minha esposa com uma filha mais velha. E a outra ficou, papai, eu vou ficar com o senhor aqui, porque eu estou com fome e quero comer, vai chegar? Aí você tem hora que você diz, não, seu pai está fracassando. Tem hora que você diz, minha filha, me perdoe, mas eu ficava sério, vai chegar. Eu acredito, irmão, nessa história de que para Deus 1 minuto, 1 hora faz muita diferença. 11h40 da noite, ela dormindo no meu colo no sofá, e eu balançando as pernas, dizendo, Senhor, o que foi que eu fiz? Quando eu estava dizendo o que eu fiz, um carro, pam, pam, carro novo, buzina de carro da GM, pam, pam, um Ipanema daquela na época 0. Rapaz, eu disse, chegou. A menina se acordou, o que papai? Eu disse, chegou. Rapaz, que convicção. Quando eu abri, estava o casal de diácono,
Estás acordado? Sim, desde manhã que eu estou aqui. Ele já sei, chorando, já veio chorando, esperando. Ele foi. Deus falou comigo de 10 da manhã. Foi na hora que Deus está dizendo assim: olha, você vai orar mais, mas já está tudo certo. Eu acordo a minha esposa, acordo a Gessiane, a Jéssica. E Beth ficou, eu fiz um arco bonito, que eu gostei de fazer algumas coisas na casa. Quem vai em casa vê algumas coisas, né? Eu fiz um arco bacana assim, ela ficou assim, chorando, e tudo chorando. Minhas filhas batizadas no Espírito Santo. E olhou assim e disse: papai, como Deus é verdadeiro. Mas não ficou nessa não. Ele começou a botar na sala. A sala ficou repleta de saco de comida. Aí Beth disse: mas só tem 4 aqui. Ele disse: não, foi tudo que Deus mandou botar em 2 carros. E eu fiquei brabo com a minha esposa, porque eu estava trabalhando, ela não ligou, esperou eu chegar à noite. Eu cheguei, o supermercado fechou comigo. Minhas filhas começou a abrir. E ela conhecia as minhas filhas, que era a tia, que hoje é professora do Rema, estou em Fortaleza. Disse: eu sei que vocês gostam. E começou a dar. Sabe o que as minhas filhas disseram? Papai, tem gente que está precisando também como a gente. Fizemos 3 feiras naquela noite, deixamos no sofá. A minha missão no dia foi entregar em cada casa uma feira. Mas tinha um pacotinho pequeno, quase insignificante, que tinha algo para as meninas. Ela botou por propósito. Quando nós abrimos lá, estava exatamente o dinheiro da conta de luz, de água e ainda o dízimo, que sobrava para dar o dízimo. Eu dei o dízimo das feiras e dei o dízimo do dinheiro que veio, que eu paguei a conta de água e de luz e dei o dízimo certinho. E a passagem para ir para a congregação de Paulista, porque eu ia de pés, irmão. Dia de chuva. E um certo dia, nessa época que estava passando isso, chuva, eu saí, fechei a igreja, todo mundo foi embora. Irmão, é coisa para vocês entenderem nessa noite, que só a graça e os mandamentos que segura. Porque muitas vezes não é propósito, é que Deus permite. Diga: Deus permite. Pessoas morando no meu bairro, saí com um carro, irmão. Eu fechando a igreja, não esperava, vulpo, vulpo. E eu, mas nem esperou. E eu, check, fechei tudo, desci, 11 da noite, irmão. Hoje é ali a integração, mas era uma estrada bem estreitinha, só ia e voltava, uma mão só. Eu debaixo do pé de árvore, irmão, chuva que Deus dava, não tinha árvore que segurasse as gotas não, era pior. Eu com frio, irmão, eu estava que nem um gato arrepiado. Eu disse, 11 da noite, sabe uma coisa, eu vou de pés. Quando eu fui fazendo assim, uma moto para, fez, sobe aí. Eu, quem é você? Ele disse, sobe aí, rapaz. Eu não conhecia esse cara até hoje. Irmão, me agarrei atrás, não tinha capacete. Quem anda de moto sabe na chuva. Doía até os dentes de frio. Batia no meu rosto, batia, tec. Uma sacola, a Bíblia aqui dentro, amarrei a camisa, ela não cai. Botei documento dentro, amarrei tudo. Eu segurava na hora daquelas motos altas, irmão. Que a moto, ele deitava assim com a moto, eu, misericórdia, dava vontade de agarrar o cara. Eu segurava atrás com a mão assim. Quando ele chegou na esquina da rua, disse, boa noite. Eu, quem é você? Ele, até hoje eu não sei quem é aquele cidadão. Os mandamentos do Senhor para a sua vida, irmão, para a minha vida, para nós, não falha. Deus só quer dizer uma coisa nessa noite. Eu estou com tudo, filhos e filhas. Só guarde os meus mandamentos. Os estatutos. Sabe qual é o estatuto? Mandamento está escrito. Agora diga, pastor, diga o que é estatuto. Vai ser rápido, eu não vou nem ler o resto. Não é desfazendo a palavra, é porque eu quero orar. Mas sabe qual é o estatuto? O estatuto é esse. Num dia que o diabo imprensar você, fale a palavra. No dia que ele disser que vai parar, você diz, não, agora que vai chegar mais. Porque tem pessoas nesse mundo, escute o que eu vou dizer a você, com muito dinheiro que não é dele. A Bíblia diz, se você falar essa palavra todos os dias, fale. A riqueza do ímpio é depositada para o justo. Quem vai tirar isso da mão dele? Diga, os estatutos, os mandamentos. Porque tudo veio dele, para ele volta. Então ele está só com ele, com as coisas que não são deles. Você acha que a igreja do Senhor Jesus
Cristo é o que aqui na terra? É cauda. Você é a cabeça. Nunca se sinta por baixo. Diga, eu estou no meu lugares altos. E a gente já escutou tanta ministração que se nós formos refrescar nossa memória, pai, tudo isso já entrou. O Senhor disse, entrou, mas não ficou. Mas a partir de hoje vai ficar. Irmão, se você vê a cana torcer e o mel descer, você diz, não pai, eu vou tomar, eu vou pegar açúcar, o doce. Fala o que diz a palavra. Nessa conferência, a Beth disse, tu é muito conhecido. Disse, não, dicionário, como é? Aquilo que diz quando o cara é antigo no ministério. Ou patrimônio de outra coisa. Aqueles animais que saíram em extensão. Você é dinossauro, o verbo da vida. Disse, não, todo mundo chegar. Gessé, estou em tal canto, estou em Portugal, estou em tal canto. Gessé, homem de Deus. Outro, para, eu estou falando isso porque eu vi, sabe, irmão? Rapaz, você sempre como é que se diz? A motivação para eu estar nesse ministério. Rapaz, eu nunca nem conversei muito contigo. Para falar, enfim, eu estava no banheiro, chegou um monte de pastor, e eu fui entrando, e eu creio que vai vir aqui um dia, eu vou ver como é que fica. Aí de repente eu vou passando aí, né, nós temos um americano e um inglês que está aqui conosco, né? Temos o Derry, que é o pastor Derry, e temos o outro que é o missionário, né? Que é o Simon. Legal demais. Que jeitinho de Simon. E o Derry. Aí o Derry falou, Gessé, vem cá, eu preciso de ir lá. Eu quero ouvir algo de que um dia você não terminou. E todo mundo parou, ele ficou no banheiro e ele disse, os pessoal falando, não, eu quero algo com o Gessé. Me deu o telefone, o número dele. Depois ele passou de novo. Tu já me direcionou. Eu disse, rapaz, deixa eu terminar a conferência, deixa o teu negócio. Não, eu quero ir lá com você. Eu quero ir na ilha e quero ir lá com você. Eu tenho algo para falar com você. Por quê? Por causa do início do ministério em Paulista. A primeira vez que eu pisei em Campina Grande, onde Deus tinha mostrado ele na visão, pregando sobre o Salmo 46. Disse, rapaz, que coisa interessante, quantos anos, e Deus mandou mudar a mensagem só para te alcançar. Porque antes de você ser exaltado, Deus, se não poupou Jesus, não vai poupar você também não. Antes de ser exaltado, alguém vai querer escarnecer de você. Porque a Bíblia diz em Filipenses que Jesus, tomando forma de homem, sendo obediente até a morte de cruz, servo, obediente, se aniquilou de glória, de poder. Mas um dia Deus exaltou soberanamente. Sabe o que as pessoas estão fazendo agora, amados, em muitas igrejas? Pesquisando que ministério é, se é sério, se é aquilo, para não levar em risco a sua salvação. Então nós temos que demonstrar os mandamentos do Senhor em nossas vidas, e eles poderem ver, para se agregar a nós. Então essa turma vai fazer diferença, porque você vai entrar nos altos do Senhor, como Deus me deu. E eu não preguei domingo, né? Salmo 100, entrar pelas portas com louvores, dança, cântico, alegria. Aleluia. Você pode. Jesus fez, você pode. E como eu disse, tive aflição e tribulação, mas venci. Você pode. Você pode chegar lá fora e dizer assim, olha, todo peso, tudo que eu ouvi hoje, fica aqui. Olhe para esse chão. É um chão simples, comum, e até realmente não vai ficar assim. Olhe para os seus pés. Sabe o que ele disse? Guarde os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Será que Jesus falou pecado? Errado? Guarde. Ele não mandou deixar os pés em casa, guardar os pés. Esse guardar é saber como tu estás pisando. Porque a mesma palavra Moisés ouviu: tira a sandália, porque o lugar que pisa é santo. Sabe por que é santo? Porque você é o que faz é santo. Você o transforma em santo. Você é que muda. Que a Bíblia diz que onde você chegar, você é luz. Então você muda. Luz, quando chega, desce para as trevas. Você é quem muda os lugares. Você vai mudar. Você muda. Eu já vi isso. Eu já cheguei em lugar de pessoas correr de uma repartição pública e não voltar mais.
E com poucos meses eu voltei lá e disse: está internada, depois morreu. Que era do mal e não suportou a luz. Mas pastor, eu não estou vendo. Não é para tu ver, é para tu ser. É para nós sermos. Porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Então deixa Deus ver a gente como luz mesmo. Porque se Deus está vendo, as trevas vai ver. Ele vai querer ser como você. Você pensa que quando você fala a palavra de Deus, não há um peso grande no inferno? É porque nós estamos aqui, a gente vai para o trabalho. Oi, coleguinha, amiguinho, tudo bem? Boa noite. Tchau, até amanhã. Aí amanhã eu vou contar aquilo, vou fazer aquilo, aqueles fardos. Aí chega no outro dia: oi, eu dei conta, meu Deus. E pensa que o mundo é esse. Não, o seu mundo não é esse. Isso é algumas coisas que você está fazendo. Vai para o hospital, aquilo, trabalha. Isso é o que você está fazendo. O seu mundo, no mundo espiritual, é em toda parte. Todo mundo. Os céus, os anjos. Não tem uma metade de anjo vendo, a metade de Abril Lima. Aí Deus, eu estou hoje olhando para o lado de Pernambuco. Depois, quem sabe, eu visito Aracaju. Não. Davi teve muita sabedoria. Será que não foi a visão de Davi? Eu estou passando a hora, meu Deus. Será que não foi a visão de Davi? Para onde eu irei? Davi viu alguma coisa, teve alguma revelação, que ele disse: para onde eu irei? Se eu subir, tu estás. Não, escute. Subir ele está, é fácil. Sabe que ele está lá em cima. A revelação foi agora: se eu descer, tu estás. Aí é revelação. Se eu for além aqui, tu estás. Não posso fugir da tua presença. Que presença ele não recebeu naquele dia sozinho lá no deserto? Davi recebeu uma unção tão poderosa. Rapaz, que coisa. Vem cá, diaconisa aqui. Que negócio é esse? Já viu isso? Já viu acontecer isso? Vai acontecer com você. Aleluia. Isso é o poder de Deus. Eu estava falando o que eu queria falar? Sim, Davi viu alguma coisa. Ele viu. Como é que eu vou falar uma coisa de uma sabedoria tão imensa como essa se eu não vejo? Se eu descer as profundidades, tu estás lá. Ele viu Deus tocando em todas as partes. Ele viu que Deus é Deus em cima, aqui embaixo. Deus é Deus. Diga: Jesus veio bem depois e mostrou isso. Disse: eu desci a parte mais baixa da terra, despojei. Aí diz: aquele que subiu é o mesmo que desceu, mas subiu de volta para dar dons aos homens. Diga: o que é dom? É ver as coisas. Nós iremos ter culto como esse, cheio da glória, dessa forma. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, para nós encerrarmos a palavra e orar. O Espírito Santo me falou hoje sobre mandamentos, preceitos, estatutos, que é o mesmo. Ele disse: no Velho Testamento eles corria e lutava para guardar os preceitos, que é isso que eu estou falando, o mandamento. E eles não oravam tanto, porque quando eles guardavam, Deus já agia.
Aí Deus falou comigo: agora imagina a igreja guardando e orando. Ai, 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 vocês não estão aqui. Imagina você guardando e orando. Pai, é meu. Agora, Beth disse uma coisa para mim hoje: filho, seja agressivo. Seja agressivo no espírito. Sabe o que é isso? É o que a Bíblia diz: Deus te deu poder e autoridade para pisar serpente e escorpião e todo o poder do maligno. Seja agressivo. Diga: é meu. É meu. Os que trabalham aqui, que são empreendedores. O que é empreendedor? Aquele que trabalha para si próprio. Levante sua mão, só quero identificar você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós devemos orar por eles e os que estão ouvindo. A minha oração é essa. É o texto que Deus me deu para orar. Vocês vão sair com esse texto e vocês conhecem Provérbio 3. Filho meu, guarda os meus mandamentos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Atenta para ele, que ele endireitará as tuas veredas. Eu estou só parafraseando. Que tenha favor diante de Deus com os homens. Considere ele, honre ele. Pai Celestial, está aqui os teus filhos que levantaram a mão. Sou empreendedor. Tudo que nós fazemos por conta nossa é um empreendimento. E não importa o tamanho do empreendimento, o que importa é a tua palavra nesse empreendimento. Para crescer. Que ele seja agressivo, confiando na tua palavra. Começando os dias no seu empreendimento, dizendo: Senhor, você é quem manda, você é o patrão. Porque tu não és pobre, Deus não se torna um patrão pobre. Tu irás enriquecer, porque eles irão colocar você. Porque lá escrito no Evangelho de João, lá no 15, diz: sem mim nada podereis fazer. E que ele pegue esse estatuto que está escrito lá e diz: Senhor, tu disseste, sem ti nada poderei fazer. Então é você comigo aqui. Pai, confie a eles coisas maiores. Pai, confie, dê visão para eles. Que ele não se veja mais no lugar que eles estão. Mesmo que esteja confortável, mas que ele não se veja. Veja lugares mais altos, lugares mais amplos. Que eles fale a tua palavra, que eles falem a tua palavra. Porque eu estou orando nessa noite, segundo a tua palavra. Falei a tua palavra. E disse: Pai, se nós ouvirmos, dermos crédito e obedecer os teus mandamentos, os estatutos que neles estão, o que nós pedimos a ti, tu farás. Obrigado. Obrigado por todos que estão aqui e que irão ouvir isso. Agora, Pai, nós iremos com agressividade santa dizer: portas se abram ao meu benefício. Clientes, homens de palavras, homens de negócios, se for necessário, sócios, ligado à tua vontade, se manifeste em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Estamos numa nova fase, ó Pai. Estamos numa nova fase. Eu vou te passar para ele o que tu me falaste nessa oração. E eles vão me lembrar o que Deus falou para mim, você. Pai, todos os que estão desempregados, agora chegou a vez deles. Não só os crentes, mas seus parentes. Eu li algo poderoso, que aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, 1000 gerações serão tocadas. Oh, aleluia, aleluia. Você não conhece a sua descendência que ficou para trás, mas eles
se eles deixaram palavra bíblica, hoje você gozará disso. Porque nós seremos atingidos pela fé de alguém. E nós iremos fazer os nossos filhos, neto, bisneto, ou mais, bem além, ser bem sucedido com o que nós estamos plantando. Pai, porta se abrindo, empresa chamando, necessidade sendo suprida, casas, moradias sendo, eu quero dizer, prontas, eles adquirindo tudo isso. Pai, em nome de Jesus, nós não estamos mendigando, estamos dizendo: diabo, chegou revelação, bate em retirada, é nosso, é meu, tomo posse, é minha herança. Portas abertas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aposentado, pensionista, que Deus multiplique, sobrará. Homens fiéis aos empreendedores e aqueles que estão trabalhando, dando a sua hora, o seu suor, recompense os que trabalham, Pai, recompense eles, elas. Eu vou dizer a palavra, já chegou 3 vezes no meu espírito. O que Deus quer realizar nessa cidade, a excelência que Deus vai colocar nos templos a qual nós iremos estabelecer nessa cidade, vai sair do nosso bolso, porque Ele vai nos enriquecer. Quando a gente fala uma coisa grande, os amém saem bem apertadinho. É porque você vai entender, vai conhecer bem Deus quando você começar a colocar em prática os mandamentos. Eu sei que agora vocês vão escavacar a Bíblia atrás de mandamento, mas o mandamento é amar a Deus e ao próximo, e não deixar que as coisas contrárias entrem nas suas vidas. O maior mandamento é guardar o coração, para que contaminação não entre. Eles guardam o teu coração, porque nele tem os tesouros, o tesouro da vida. Vai ser entesourados coisas do céu dentro do seu coração. Aí ele diz: o que tu tem que guardar é o teu coração, porque tudo procede do coração. Porque o que chega na mente pode ser lançado fora. Porque o que está na mente, chega na mente, pode não ter semente e pode não germinar, mas o que desce para o coração germina. Pai, obrigado. Obrigado por aqueles que estão em casa. Administre o provérbio 3. Nós iremos ensinar ele aqui com mais frequência. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Todos que estão ouvindo, não só os presentes, os que estão em casa, para as coisas chegarem na igreja, primeiro passa na mão dos filhos. Nenhum amém, meu Deus do céu. Que oportunidade vocês estão perdendo de receber o que os anjos estão ministrando. Tudo que chega no templo do Senhor passa pela mão dos filhos. Então diga: eu vou ser bem sucedido. Pense o que você está pensando, escuta o que você está falando. Agora me escuta, depois você pensa o que você vai estar pensando e o que você fala. Você deseja o melhor prédio para nós nessa cidade? Se você deseja algo com excelência, isso está dentro de você, então vai passar por você primeiro o suprimento. Porque assim como a tua alma deseja, assim será. Diga assim: palavra de vida e de morte sai da minha boca.
Diga, pastor, por que você falou palavra de vida e de morte? Porque é o que está escrito na Bíblia. Mas eu vou te ensinar a você usar essas palavras. Quando você vê algo mal querendo nascer e crescer, você amaldiçoa e mate ele. Mate, comece a matar câncer. Morra, diga palavra de vida e de morte. Sai da minha boca. Quando o diabo dizer para você que você não pode e querer trazer miséria, você diga, está morta. Essas palavras não têm vida sobre a minha vida. Amaldiçoa e mata. E quando você vê algo que de Deus, você diz, Pai, eu dou vida a estas palavras. Eu tenho vida abundante, vida Zoé. Vai chegar nas minhas mãos, eu vou administrar. Como pessoas aqui vão apresentar os seus filhos ao Senhor. Porque vida, vida, vida. Deus está te falando isso hoje, mulher, para que você diga todo dia: eu ouvirei a sua voz, eu verei a sua face. E Ele me dará muita alegria. Chegará nas minhas mãos. Fez. Amém. Aleluia. Minha vontade era ficar com o Espírito Santo falando e Ele ouvindo. Vocês foram abençoados? Diga, eu estou sendo sempre abençoado. Sempre serei abençoado. É uma sequência. Aleluia. 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 Vai vir uma sede. Escuta o que eu estou falando. Vai vir uma sede e fome de se ouvir a verdadeira palavra de Deus. Eu estou falando com palavra profética que Deus está me dando a visão dentro de mim. Eu estou falando como um recém-nascido deseja de leite. Escute o que eu estou falando. Vai vir uma sede desesperadora, fome e sede da palavra. Como recém-nascido deseja o leite materno. Mas para que o filho recém-nascido possa tomar o leite materno, é necessário que algumas mãos, a mão da sua mãe, o leve ele ao seio. Então vocês irão trazer pessoas para beber e para ser saciados. Aonde vocês estiverem, que Deus falar para você levar pessoas a Cristo, levar pessoas a ouvir a sua palavra e receber dele, vocês irão guiar ele em lugares certos, as fontes certas, para que eles sejam saciados de fato. Porque os dons vai começar a manifestar cada vez mais na vida dos ministros, na vida da igreja. Os dons vai se manifestar na forma que vocês irão desejar e praticar. Eles irão começar a se manifestar. Receba isso. Os dons vai se manifestar. Quando você lê versículos de cura, de milagres e prodígios, e desejar, ele vai se manifestar. Amém. Tem uma mulher no Verbo da Vida que o Espírito Santo está dando a ela canção, uma em cima da outra. É tanta canção que ela está escrevendo diretamente, muitas e muitas, e deixando algumas sem escrever, porque Deus abriu o coração dela e Ele está dando muitas canções, porque ela deseja, toda a vida desejou de louvar e adorar o Senhor. Quando nós começarmos a desejar, a orar e adorar o Senhor, Deus vai começar a manifestar algo. Ministrações poderosas vai fluir dentro do seu espírito. Vocês vão abrir a boca e vai sair um maná fresco para a vida das pessoas. Aleluia. Falta poucos minutos. Então quem vai vir ministrar dízimos e oferta, venha administrar, porque o pastor tomou todos os seus tempos. Quem vai?
Aniele, venha. É ao vivo. E a cores. Ela vai pegar outro microfone. E ela vai ser sábia nisso. Deus abençoe vocês. Aleluia, graça e paz, boa noite, amados, amém? Abre comigo lá em Provérbios 3:19. Aleluia. Demorei um pouquinho aqui porque eu deixei a minha Bíblia, eu estava estudando em outra versão. Aí está demorando um pouquinho para abrir, mas vai abrir. Aleluia. Fala assim: honra o Senhor com teus bens e com toda a primícia de tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Amém? Nós aprendemos hoje uma palavra poderosa sobre obediência. Amém? Sobre cumprimento de princípio, para que possamos desfrutar de dias melhores. Nós já somos abençoados por Deus. Nós já temos essa certeza dentro de nós. Nós carregamos a autorização de Deus para prosperar em todas as áreas da nossa vida e para dar certo em tudo. Mas para que isso na nossa vida, na minha vida e na sua vida seja manifesto, precisa um posicionamento. Amém? De obediência à palavra. Então levanta comigo teus dízimos e tuas ofertas para consagrar ao Senhor. Amém? Aleluia. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor, crescendo mais, Pai, aprendendo mais, Senhor, sobre a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, de depositarmos nossas primícias, Pai. Crendo, Senhor, que você é o nosso supridor, Pai. Crendo, Senhor, que todas as nossas necessidades, todos os nossos sonhos, Pai, serão realizados, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, dos meus irmãos, porque nós cremos, Senhor, que iremos prosperar, que já somos prósperos, Pai, em você. Nós cremos, Senhor, que tudo que nós depositarmos, Pai, diante de você, você irá realizar, Senhor, conforme o desejo do nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de servir na Tua casa. Obrigado, Pai, porque nós já vemos, Pai, piso, Pai. Nós já vemos, Senhor, cadeiras novas. Nós já vemos, Pai, departamento infantil chegando, Pai. Tudo pronto, Senhor, para melhor servir o Teu povo, Pai. Obrigado, Senhor, porque já deu tudo certo. Em nome de Jesus, amém. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira. Eu não temerei, não, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus.
Amém, amados? Chegado o momento do aviso. Quinta-feira nós teremos ensino da palavra, amém, às 19h30. E domingo nós teremos o nosso culto de celebração, então nós contamos com a presença de vocês. Então traz mais um visitante, 2, 3, para ouvir essa palavra, amém? Palavra que liberta, que transforma. Amados, sobre a camisa do Dia de Missões, você que não fez ainda o seu pedido, nós estamos prorrogando até a próxima quinta-feira. Então, procura Sabrina, amém? Para a gente estar anotando o pedido de vocês. E você também que está ouvindo nas redes sociais, né? Pode falar com a gente através do Zap, que a gente está com disponibilidade de tratar com vocês, amém? O nosso culto de missões, Dia de Missões Verbo da Vida, será no dia 15 de agosto. Então, vai preparando o teu coração, criando expectativa, porque será uma noite poderosa. Amém? Convido o pastor para estar orando e encerrando o culto. Glória a Deus, querido. Pai, nós te rendemos graça no nome de Jesus, pela sua palavra, Pai, por esse culto dessa noite, pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, pelo livramento. Cremos, Pai, que até quinta-feira estaremos em paz para retornarmos aqui, para receber a tua palavra, com expectativa, Pai, nova, com algo novo em nossas vidas. Pai, obrigado em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Obrigado pela vinda de vocês aqui e Deus continue abençoando.